porque a grande expectativa também era com relação à renovação, né, do contrato de Ramon Dias. Tinha um contrato até o final de 2024, esse contrato foi renovado e agora o Vasco já pode partir para outras negociações para o elenco de 2024, né, Manu? É isso, era um ponto importante para planejar a próxima temporada, né? Na verdade, o Ramon já tinha um contrato até o fim do ano que vem, mas vinha negociando com o Vasco a extensão desse vínculo, queria um vínculo maior, né? E é interesse também da 777, porque quer um trabalho de longo prazo, então foi renovado esse contrato do Ramon Dias, foi acertada essa extensão do vínculo até o final de 2025. Ele e a comissão técnica conversaram bastante, tem até depois uma possibilidade de renovar por mais tempo ainda. E o Ramon já começa a trabalhar agora junto com o Alexandre Matos, com o departamento de futebol do Vasco, planejando essa temporada de 2024. Né? Nessa negociação, Lara, tiveram algumas exigências do treinador, ele quer mais investimento para o ano que vem, né? Visto o sufoco que o Vasco passou nessa temporada, não quer viver isso de novo. E ele sabendo também do potencial que ele tem em mãos, ele quer esse time mais forte para poder cumprir o que a empresa americana quer, que é um time brigando na parte de cima da tabela, brigando nas principais competições que vai disputar em 2024. Investimento não é um problema, pelo menos para o Alexandre Matos, que é um cara que tem um histórico aí de não é de segurar dinheiro não, faz grandes contratações pelo histórico dele nos últimos clubes que ele passou, não só fez grandes contratações, como montou grandes elencos, né? Gente que acompanhou o trabalho do Alexandre Matos aí, foi um grande reforço para o Vasco poder fazer um time mais forte em 2024, não passar pelo que passou esse ano. E aí tem alguns nomes que semana passada a gente já falou aqui na Central do Mercado, um deles é Júnior Alonso. Postou até foto vindo para o Brasil, veio para o Brasil, fez sua escala aqui, colocou aquela expectativa para os torcedores. Em que pé está essa negociação, Manu? A negociação não teve nenhuma novidade desde a matéria que a gente publicou na semana passada, não andou ainda, mas é um interesse do Vasco. Ele já estava na mira do Vasco no início desse ano, né? Acabou não acontecendo a negociação, mas agora o Vasco volta com esse interesse, tentando tirar ele lá do Krasnodar da Rússia. O que pesa nessa negociação é o dinheiro que o Vasco vai pagar para o Krasnodar, né? O time russo ele fez um investimento no Júnior Alonso e agora o Vasco quer pagar bem menos do que os russos pagaram lá atrás. Então tem esse empecilho, mas é um interesse, até porque reforçar a zaga, Lara, é hoje uma das prioridades do clube. O Vasco está com alguns zagueiros em fim de contrato, tem zagueiro com proposta também para sair do clube. Tem a renovação do Maicon, que foi outra novidade que a gente publicou no GE na sexta-feira. Esse jogador que já tem 35 anos, ele deve ficar para a temporada que vem, mas além de ficar com o Maicon, além do Léo, que é um zagueiro com um contrato mais longo, o Medel, o próprio Capasso, o Vasco quer atacar esse mercado aí de defensores e o Júnior Alonso é um dos principais nomes, mas tem outros nomes também sendo avaliados ali pela diretoria. Primeira semana do Alexandre Matos, a torcida está muito ansiosa, querendo saber cadê os reforços, né? O Matos tem essa característica de ser agressivo no mercado, mas foi uma semana ainda de interação sobre os processos da SAF, de conhecimento, e a gente sabe, né, a gente viu acontecendo esse ano que a 777 tem uma burocracia grande, então a contratação ela passa por vários setores, e essa primeira semana foi mesmo de conhecimento, de saber as demandas, entender o que o clube precisa para a próxima temporada. Agora, o Júnior Alonso, pelo menos a passagem dele pelo Atlético Mineiro foi muito boa, inclusive enquanto o Alexandre Matos estava no Galo, né? O Júnior ele vai para o futebol russo e volta também por causa da guerra, fica mais um tempo aqui e depois de fato vai para o Krasnodar. E é um bom nome, né, Jéssica? Pelo menos a passagem dele por aqui foi boa. Sim, mas de fato o Vasco precisa reforçar toda essa linha defensiva, assim, precisa olhar para o mercado, embora tenha a ideia de continuar com alguns nomes, ainda assim precisa trazer reforços para essa linha defensiva. Acho que esse ano do Vasco foi sofrido demais para o torcedor e o Vasco, me parece, por esse início de janela, que entendeu quais eram as dificuldades, quais eram os erros desse time, por que não deu certo, por que sofreu tanto assim esse ano e está tentando corrigir, né? A própria chegada do Alexandre Matos, eu acho que é para corrigir tudo isso. Ele tem muito conhecimento de mercado, ele formou equipes vencedoras, campeãs, então ele sabe sim mapear mercado e trazer jogadores, e reconhecer, né, jogadores vencedores, jogadores que podem contribuir positivamente. Isso é bem interessante quando o executivo ele tem
essa característica, né? Tem essa valência. É por isso que a expectativa do torcedor é alta. Tudo bem que o Vasco tem um orçamento, né, de contratação para o ano que vem, que eu acho razoável, não acho tão excelente assim. Hoje o mercado ele cobra muito caro por qualquer contratação de alguém de alto nível, mas é suficiente, ao meu ver, para deixar essa equipe bem mais forte. Então tem que olhar assim, e eu começaria justamente por essa linha de defesa aí do Vasco, na busca por essas contratações, para depois pensar aí em volantes, acho que todas as posições do Vasco precisam ser reforçadas. E Júnior Alonso, ao meu ver, viria para deixar o Vasco bem mais forte no setor defensivo. São 3 zagueiros em fim de contrato e um com proposta para sair, né? É o Léo esse com proposta para sair? Na verdade o Léo teve sondagem. Na verdade, o Léo teve sondagens, mas quem tem propostas para sair hoje é o Zé Vitor, que é um zagueiro que também joga pelo lado esquerdo. Então, a vinda do Júnior Alonso seria para ser uma opção para esse lado esquerdo da defesa do Vasco, que hoje só tem o Zé Vitor e o Léo, né? O Léo até acabou perdendo a titularidade na reta final do campeonato. E o Zé Vitor, que é um jogador da base que não ganhou muito espaço aí nos últimos anos, desde que subiu para o profissional. Nessa temporada teve algumas chances, mas não se firmou, e tem algumas propostas para ele de clubes de fora do país, também clubes aqui que vão disputar a Série B do futebol brasileiro, mas são conversas ainda iniciais, né? Com a possibilidade dele sair, aí o Vasco também analisa esses nomes, mas são zagueiros que foram um pouco aproveitados, né, Lara? Porque além do Zé Vitor, quem está em fim de contrato é o Miranda. O contrato dele vai até o meio do ano que vem, poderia já sair, né, assinar algum pré-contrato, mas o Vasco já mostrou que não tem interesse na continuidade do Miranda. No meio desse ano o liberou para procurar outro destino, acabou não acontecendo, e agora ele deve também procurar aí outro clube para a próxima temporada. E o Maicon estava em fim de contrato, mas tem essa renovação encaminhada, acho que vai dar certo, que ele vai continuar no clube pro ano que vem, né? E o Léo recebeu sondagens, a gente apurou que ele teve sondagens aí de clubes brasileiros, da Série A, clubes da França e até uma equipe do Catar também, mas ainda em estágio inicial. Buscaram informações sobre o zagueiro. O Vasco fez um investimento alto no Léo no início do ano, pagou 16 milhões ao São Paulo pelo zagueiro. Então, para que o Vasco possa liberá-lo para outro clube, acho que o Vasco teria que recuperar no mínimo esse investimento feito no Léo, além de ser um jogador que o clube conta para a temporada que vem, um jogador jovem ainda, que disputou muitos jogos nessa temporada, foi um jogador bastante utilizado, foi capitão no primeiro semestre. Então acho difícil o Vasco liberar, a não ser que seja uma proposta muito vantajosa. Agora, um jogador muito importante, não só esportivamente, mas pela liderança. Impressionante como o Léo se identificou com o Vasco, com a camisa do Vasco, em tão pouco tempo. A gente viu aquela entrevista que ele deu no último jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro, quando o Vasco, né, confirma a permanência na Série A, e seria uma peça importante para o próximo ano. Um jogador jovem, mas que tem muita importância dentro do elenco pela liderança, né, Jéssica? Sim, acho que esse é um dos jogadores que, se o Vasco tivesse condições, deveria permanecer no time, segurar no time. Acho que ele é um dos jogadores que podem render ainda mais se o time for bem encaixado, né? O Vasco ele tinha nomes interessantes, mas o time era desequilibrado. Então, em muitos jogos, a gente via que o Ramon Dias arrumava o Vasco, o Vasco fazia jogos em que taticamente era estável, mas no jogo seguinte, individualmente, não repetia o mesmo desempenho. Isso desequilibra muito as coisas, mas é interessante nesse cenário de irregularidade, o treinador e, claro, a gestão também, identificar quais são os jogadores com características, com talento e que podem render mais, que se estiverem num contexto coletivo mais encaixado, que eles vão sobressair, que eles vão crescer de produção. E eu acho que o Léo é um desses jogadores, né? Se o Vasco conseguisse mantê-lo no time, seria muito bom pro ano que vem. Bom, e outros nomes, Manu? Você tem alguma novidade, alguma outra coisa assim para trazer para o torcedor que está curioso, que quer saber se Alexandre Matos está trabalhando nessa primeira semana? Inclusive tem uma matéria no GE sobre essa primeira semana do Alexandre Matos, de como foi, né, o desempenho dele, as procuras no mercado. Pouco tempo ainda para o torcedor que está muito ansioso, mas será que até o final do ano o Vasco vai mais agressivo no mercado ou vai esperar o ano virar para apresentar os nomes? 7 dias podem significar muita coisa no mercado de transferências, né? Eu entendo a ansiedade
da torcida do Vasco, mas é um diretor que acabou de chegar, então não tem mais novidades. Assim, eu queria dar uma notícia mais positiva para quem está acompanhando a gente aqui, mas tem surgido muitas especulações. O que eu posso dizer é que essas especulações que estão rolando aí nas redes sociais, a gente tem ido atrás de confirmação, por enquanto nenhuma confirmação. Então, realmente, o Alexandre Matos está nesse momento aí de estudar o mercado, de conversar com a 777. Como eu disse, existe uma burocracia ali por trás do processo de contratação. Eu acho que a 777 vai até afrouxar um pouquinho mais essa burocracia, porque viu que durante essa temporada acabou sendo um problema em muitos momentos, mas o Alexandre Matos ainda está nessa fase de estudo, de entender as demandas. Acho que ele vai levar mais uns dias ainda nisso, mas acredito que até o fim do ano, pelo que a gente ouviu ali de movimentação dentro do clube, Olara, até o fim do ano vai ter uma novidade legal aí para o torcedor do Vasco, né? Porque a verdade é que o Vasco vai precisar de reforços em todos os setores, né? Até a questão, por exemplo, do gol. A gente subiu hoje no GE uma matéria dizendo que o Vitória procurou o House, que é o terceiro goleiro do Vasco, apesar de ter sido pouco utilizado, acho que ele fez 1 ou 2 jogos só nessa temporada, mas o Vasco vai acabar precisando ir, se liberar o House, por exemplo, vai precisar ir ao mercado para buscar outro goleiro, porque o Ivan também tem contrato só até o final desse ano, teria que ser comprado junto ao Corinthians, mas o Vasco não vai fazer esse investimento, pelo que a gente entendeu, né? A não ser que haja uma negociação e que o Vasco consiga diminuir a pedida inicial do Corinthians, mas nesse momento o Ivan deve deixar o Vasco para a temporada que vem, então o Vasco poderia perder seus 2 goleiros reservas, né? Tem o Alexander que está emprestado, vai voltar de empréstimo e pode ser opção, mas perdendo esses 2 goleiros vai ser mais uma posição que o Vasco vai ter que ir ao mercado para contratar. Então o Alexandre Matos ainda está aí mexendo seus pauzinhos ali internamente, mas ainda com calma. Mas apesar disso, não foi uma semana muito tranquila não, Lara. O pessoal pode pensar, não tem contratação, só muita especulação, mas pelo que a gente ouviu, o telefone do Matos não parou de tocar durante essa semana, e ele é um cara que tem muito contato no mercado, né? Então tem muita gente chegando também para oferecer jogadores, e esses nomes têm sido avaliados lá pelo Vasco internamente antes do clube realmente fazer um investimento ou colocar a mão na massa de fato. Investir com consciência, né? Dos nomes que chegaram no meio do ano, no meio desse ano, a maioria segue para o ano que vem, né? Não vai ter possibilidade de saídas, até porque são nomes que foram importantes nessa campanha final do Vasco. Os jogadores que vieram e foram titulares, né? O Maicon era um que tinha um contrato mais curto, mas está sendo renovado. O Medel, o Paulinho. Aí tem o Praxedes já é outra situação também, um jogador que pertence ao Bragantino, veio por empréstimo, um jogador que agrada muito ao Ramon Dias, e o técnico quer ele para o ano que vem, já falou com o Vasco, pediu o Vasco para conversar com o Bragantino, porque no caso do Praxedes tem uma opção de compra fixada, e o Vasco está negociando com o Clube Paulista para tentar diminuir esse valor e continuar com o Praxedes para o ano que vem. Eu acho que desses nomes que tiveram espaço no Vasco, que chegaram no meio do ano, talvez o Praxedes seja o mais complicado por causa do investimento, mas é um nome que o Ramon Dias gosta, que o Ramon Dias quer, então talvez o Vasco vai fazer uma força aí para tentar contar com ele para a próxima temporada. Outros jogadores que não tiveram tanto espaço vão acabar saindo, né? O caso do Sebastião, por exemplo, o centroavante, que vai voltar para os Estados Unidos, não teve muito espaço, mas aqueles que tiveram aí sua importância na reação do Vasco, coisas foram fundamentais, né? A chegada do Ramon e os reforços do mercado, se não tivessem acontecido, certamente o Vasco não teria escapado desse rebaixamento, e ainda contou com muita força da torcida nessa reta final, que também eu contabilizo como algo fundamental ali. Agora, o Ramon, ele chega, e é bom que ele permaneça no Vasco, porque ele teve uma capacidade de conduzir a situação com muita experiência, e ele acrescentou muito nisso, né? A situação do Vasco era muito complicada, o time oscilava demais, fazia jogos em que era extremamente valente e assegurava o resultado, mas em jogos seguintes era bagunçado, não conseguia manter a mesma maneira de jogar, e embora sempre tentando lutar muito em campo, se desorganizava com facilidade. Isso mostra que o grupo era frágil. Mas o Ramon sempre, na hora de se comunicar, na coletiva, na hora que ele falava, ele passava uma segurança muito grande de que o Vasco ia passar por essa situação, e ele acaba criando uma barreira, né, de blindagem do próprio grupo,
confiando sempre nesse grupo e a torcida confiou na palavra do treinador. Então o ambiente se tornou muito mais tranquilo para um time que estava lutando para não cair. Muitas vezes, principalmente time grande, quando está ali na Berlinda, próximo do Z4, o clima fica tão pesado que é difícil para qualquer treinador extrair o mínimo dos seus jogadores. E ele cria esse cenário de proteção para o seu time, em que a torcida compra a ideia dele, né? E isso dá muito certo. Então eu acho que ele conduziu com muita tranquilidade. Ele me parecia que ele entendia as limitações do grupo, ele entendia que o time era escasso, que ia ser aquela briga para não cair até a última partida, mas ele conduz isso de forma muito experiente, com muita tranquilidade e consegue fazer o Vasco escapar do rebaixamento, ainda que com muito drama, mas ele foi uma peça importante nisso. Então é importante que ele permaneça para o ano que vem nessa história do Vasco. E as contratações que chegaram também, né? Algumas ajudaram mais, outras ajudaram menos. Acho que o Payet, por exemplo, é um jogador de muita qualidade. Quando o Ramon tentou encaixar ele, o time desequilibrou um pouquinho, porque era um momento em que o Vasco precisava de mais de entrega física, só com muita marcação, que ia conseguir equilibrar partidas contra adversários mais fortes, principalmente adversários mais fortes tecnicamente. Então, para o ano que vem, se o Vasco quer contar com jogadores assim como o Payet, precisa ter um aparato físico por trás dele que o sustente. Então, é redesenhar o Vasco mesmo, é entender a forma de jogar, é saber quais os jogadores conseguem entregar esse poder físico, mas também uma parte técnica para o jogo ficar mais equilibrado, e que entreguem uma segurança maior para o próprio treinador poder confiar no jogador para escalá-lo de maneira seguida, sabendo que ele vai manter pelo menos uma regularidade no seu desempenho. É legal o que a Jéssica fala, porque o que vai ser importante nessa temporada, né, Jéssica, é que o Ramon Dias, ele tá desde o início. Sim. Ele vai ajudar no planejamento, vai ajudar na montagem do elenco. Faz muita diferença. Desde o início da temporada, né? Ele chegou em julho, ele já foi participativo pra caramba, ele já ajudou a trazer alguns nomes que foram importantes para esse time, e agora, desde o início, ele vai poder fazer esse trabalho, e até para o próprio Payet também, fazer a pré-temporada junto com o time, um jogador que já melhorou muito fisicamente desde quando chegou, então acho que vai ser importante ter esse trabalho inicial aí de todo mundo junto para a próxima temporada. Porque aí o Ramon já sabe em quem confiar, né? Ele passou por esse período ruim do Vasco, hoje ele já sabe chegar para a direção e dizer, gente, aqui a gente pode investir. Esse jogador não vai me entregar, eu não consigo confiar nesse jogador para entregar o que eu preciso. E isso já sana muitas dúvidas, eu acho, dessa gestão que busca reforçar o Vasco. Pergunta de Jean Bezerra. Adson vem pro Vasco? Não tem informação. É tanto nome que surge, Lara. Não, pelo aqui no amor de nosso Deus. chat você tem que ver. Eu fico no Twitter o dia inteiro, assim, só atualizando. Falei, gente, onde está esse jogador? Nossa, esse jogador será que vem? Aí a gente vai conversando, vai filtrando, vai ouvindo pessoas próximas e no final, tipo, de 50 nomes que surgem, 2 foram consultados e descartados. É muita complicado. coisa fica na O Adson, especulação. por exemplo, eu não tenho informação. Que eu posso dizer que não tem informação. Não vou falar que vem, não, ou que não vem, mas a gente não tem essa informação por enquanto. Então, Jean, se tiver alguma informação, a gente atualiza você. É só ficar aqui ligado na Central do Mercado. Mas aqui no chat é uma coisa louca. É cada coisa que eles perguntam. Fulano vem, o Messi vem pro Vasco, Manu? Você está sabendo se vem? Não, na semana passada foi a onda do Coutinho, do Alan, né? Dos ex-jogadores do Vasco, enfim. É difícil a gente dizer agora porque realmente o Alexandre Matos ele está nesse estágio muito inicial ele de clube. E ele tem feito muitos contatos no mercado, então esses contatos podem nem sempre significar um avanço, um investimento. No momento a gente não tem nada avançado, a gente não sabe de nada avançado aí de jogadores que podem chegar nos próximos dias. Então é isso, mas se Manu souber, é só ir lá no ge.globo/Vasco. E se eu souber, eu corro pra cá. Vem, é pertinho, só dá uma corridinha. Parece, não precisa nem, senta. Já chega, já chegando senta, assim pro lado. Já tô em casa. Então vou liberar a Manu para ela ir apurar tudo e se ela tiver novidade, ela traz aqui para vocês. Manu, bom trabalho, hein? Valeu, gente. Beijo para vocês, bom trabalho. Valeu. Agora a gente faz a dança da cadeira de novo. Normal, boa. Né?